Boa noite aos irmãos, amigos que nos ouvem. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui junto com você que está aí do outro lado. Esteja junto conosco, adorando ao Senhor Deus na beleza da sua santidade. Graças a Deus porque Ele nos concede a oportunidade de estarmos aqui para adorá-lo, para fazer a sua obra. É como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queremos também nos solidarizar como Primeira Igreja Batista em Aperipé, com as famílias que, de certa forma, têm enfrentado as dificuldades, as enfermidades, às vezes o luto. Queremos, como Igreja do Senhor Jesus, dizer que o Senhor Deus conforte todos os corações, dê saúde, dê vida, dê força e dê paz, porque nós vamos passar juntos em nome de Jesus, firmes, com a vitória em Jesus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor em João, capítulo 10, versículo 10. É maravilhoso esse texto, ele tem profundidade naquilo que Jesus está falando. É Jesus que está falando. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Me lembro da outra versão mais tradicional. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus veio para oferecer para você, para mim e para todos nós, a vida. Jesus nos oferece a vida. Desfrutemos da vida que Ele oferece. Desfrutemos em todo o tempo que nós vivemos aqui neste mundo e na eternidade com o Senhor Jesus, porque Ele é a salvação. Ele morreu para que nós fôssemos salvos e vivêssemos através dele. Convido agora a irmã Elisa, a irmã Mary e você que está em casa para acompanhar o louvor ao Senhor nosso Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, somente a Ti. Eu te dou meu coração, eu te dou meu coração, eu te dou meu coração e me rendo a Ti, somente a Ti. E a minha adoração, Deus amado, e a minha adoração, e a minha adoração, eu me rendo a Ti, somente a Ti. Eu me rendo a Ti, Senhor Jesus. Nos rendemos ao Senhor com o coração contrito na presença do Senhor. Ore aí na sua casa, aonde você estiver, no lugar que você estiver, dobre a sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele a sua presença, a sua cura, a sua misericórdia e vamos adorá-lo.
Senhor Deus poderoso, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede, junto com meus irmãos, de estarmos aqui para Te buscar e Te adorar, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e venha, ó Deus, sobre a nossa cidade, meu Deus, trazendo a paz, trazendo a saúde, meu Deus. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Ó Deus, cuida de nós cada dia, ó Deus, cuida das nossas famílias, ó Deus, das nossas casas, ó Pai. Ó Deus, vem estar presente em nossos corações, ó Deus, confortando, animando, ó Deus, trazendo a vida que o Senhor, só o Senhor pode dar, o conforto que só o Senhor pode dar, a alegria que só o Senhor pode dar. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome. É o que eu Te peço, ó Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor com o irmão Elias. Amém. Louve aonde você estiver. Abre a sua boca para louvar o nome do Senhor. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar
Deus, vamos abrir a sua palavra santa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler dos versículos 21 ao 24. Eu quero meditar com todos vocês sobre o seguinte tema: a oferta que agrada a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A oferta que agrada a Deus. O capítulo 5 de Mateus, ele contém o chamado Sermão da Montanha, muito conhecido entre nós, servos do Senhor, ou o Sermão do Monte. Jesus havia subido ao monte para orar, e depois de manhã, quando o dia amanhece, assentou-se em um lugar plano, desceu mais um pouco do monte ali naquele lugar, achou um lugar mais plano, um pouco mais abaixo, e começou a ensinar aqueles que estavam junto dele, porque as multidões o acompanhavam para ouvirem o seu ensinamento e serem curadas. Jesus então, ali naquele momento, naquele lugar, olhando para seus discípulos, diz a sua palavra, começa com as chamadas bem-aventuranças. Se você olhar lá no capítulo 5 de Mateus, logo no início, começa ali as bem-aventuranças. Depois ele prossegue com aqueles ensinamentos preciosos que, se você ainda não leu, por favor, pega a sua Bíblia aí depois em casa com calma, leia todo o capítulo 5 e vai lendo o 5, o 6, o 7 e vá se deliciando com os ensinamentos do Senhor Jesus, assim como aquelas pessoas ali naquela montanha, assentadas, se deliciavam ouvindo o mestre ensinar. Que privilégio, coisa maravilhosa. Então Jesus chega aqui no versículo 21 e ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. É preciso entender que essa frase de Jesus diz respeito, porque Jesus sabia que aquelas pessoas, durante séculos de tradição, eles eram ensinados, aquelas pessoas eram ensinadas pelos mestres, pelos rabinos, que eram os mestres, chamados mestres da lei, e inclusive eles gostavam de serem chamados rabi, que era como o mestre. Jesus também foi chamado de rabi. Porém a Bíblia relata, mais um pouco para frente aqui, em Mateus 7, 28 e 29, que quando Jesus terminou o seu ensinamento no Sermão da Montanha, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, e a Bíblia diz que porque Jesus ensinava com autoridade, não como os mestres da lei. Então é por isso que Jesus afirma: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, o que foi dito pelos rabinos, o que foi dito pelos mestres, pelos escribas, os fariseus, aquelas pessoas que se achavam mestres e ensinavam, que tinham ali o domínio de toda a tradição oral, de todo o Velho Testamento, do Pentateuco, e assim ensinavam, mas só que eles ensinavam mandamentos de homens. Mas observe o versículo 22, diz assim: eu digo a vocês. Eu gosto da versão tradicional que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo.
porque naquele tempo ninguém tinha autoridade para falar assim, desse modo como Jesus falou. Eu, porém, vos digo. Por quê? Por que Jesus falou assim? Porque ele veio para quebrar tradições, ele veio não para destruir a lei, a Bíblia diz isso, mas para cumprir, para dar a correta interpretação verdadeira das Escrituras. Se nós formos lá em Êxodo 20:13, nós temos lá o 6º mandamento: não matarás. O que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: ouvistes, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matarás. Jesus toca neste assunto porque esses mestres da lei, esses que ensinavam as suas tradições, eles ensinavam que se um ser humano, se um homem, uma pessoa apenas não matasse o seu semelhante, um outro ser humano, ele estaria cumprindo o 6º mandamento, ele estaria cumprindo a lei de Deus. Porém, Jesus afirma que o ensinamento de Deus, ele vai além apenas deste versículo: não matarás. A interpretação de Deus, a interpretação do Senhor Jesus, ela vai além. Por isso ele afirma: eu digo a vocês, eu porém digo a vocês. O que? Jesus faz 3 importantes afirmações, 3 coisas importantíssimas. Primeiro, ele diz o seguinte: qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ouvistes o que foi dito aos antepassados: não matarás. Eu digo a vocês: qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, versículo 21, ele lista as chamadas obras da carne. E muitas vezes as pessoas ensinam ou se tem um entendimento de que obras da carne, segundo a palavra de Deus, diz respeito apenas aos pecados sexuais. Só que a palavra de Deus vai muito além do que isso. Inclusive neste versículo, Gálatas 5, 21, vocês podem observar, podem ler nas suas casas. Lá tem uma lista das obras da carne. Olhe lá o que está lá: 2 palavrinhas, 2 atitudes, 2 pecados que o ser humano comete e que Jesus está ensinando aqui que não deve cometer. A ira e o ódio são obras da carne, estão lá em Gálatas 5, 21. A ira e o ódio. Certa vez um fariseu, um mestre da lei, um homem estudioso da lei, chegou para Jesus e o perguntou: mestre, qual que é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus vira-se para ele e responde assim: o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus está dizendo qualquer que se irar contra o seu irmão, ele está dizendo assim: qualquer que se irar contra o seu próximo, contra o seu irmão na carne, sua irmã, contra o seu irmão membro da sua igreja ou de outras igrejas, contra o seu vizinho, contra o seu irmão de mesma nacionalidade, ou seja, o seu próximo, aquele que Deus colocou para que nós possamos amá-lo. Deves amá-lo, deves respeitá-lo, respeitar o seu próximo. Jesus traz esse grande ensinamento para todos nós. Ele também disse: qualquer que disser ao seu irmão Racá, será levado ao tribunal. Durante muito tempo eu ouvia pregações e também li a respeito desse texto,
Tem algumas versões que não traz o acento, raká, ele traz essa palavra raca. Então você pode ver na palavra de Deus que tem essas duas palavras. Muito tempo eu busquei o significado, é uma palavra nova para nós, é difícil às vezes a gente entender, mas nós entendemos a sua interpretação. Sabe o que quer dizer raká? Jesus está falando assim: quando você disser para o seu irmão, você é raká. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer assim, a pessoa dizer para o seu próximo, para aquele que é próximo dele, a quem ele deve amar e deve respeitar. Se você disser raká, você está dizendo assim: você não vale nada, você é um nada, você é um Zé Ninguém, você não significa nada para mim, não significa nada para ninguém. Não é apenas não matar o seu semelhante. Essa palavra, ela mata o sonho, ela fere a alma, ela acaba com a vida da pessoa. Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, não pronuncie essa palavra contra ninguém, contra seu próximo, contra ninguém. Nunca pronuncie esse tipo de expressão. Nunca pronuncie. É a palavra de Deus que está dizendo, é Jesus que está ensinando para nós. A terceira coisa que Jesus disse foi assim: qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Outra versão diz assim: será réu do fogo do inferno. O que significa isso? Não é apenas brincar com a pessoa que a gente tem intimidade, dizer que você está louco, você não pode pensar assim, outras. Não significa isso. Jesus não está dizendo isso. Jesus está ensinando que essa palavra significa que a pessoa está chamando o outro de tolo, está dizendo que ele é um imbecil, está menosprezando ele, está diminuindo essa pessoa. Aí, depois que Jesus fala, coloca essas três coisas importantíssimas, ele, no versículo 23, diz assim: portanto, essa palavra, portanto, ela é uma conclusão. Jesus faz uma conclusão perfeita do assunto, ele fecha o assunto. Então Jesus fecha assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que acontecia naquela época? As pessoas chegavam ao templo e traziam a oferta, qualquer oferta que fosse, e ali ele chegava e esperava que o sacerdote fosse pegar a oferta da sua mão. O sacerdote pegava a oferta, ia lá no altar. Nós devemos lembrar que essa celebração é desde o costume do Antigo Testamento, que ainda era na época do Senhor Jesus, ainda no início. Então existia o altar do sacrifício. Aí o sacerdote oferecia no altar do sacrifício aquela oferta que a pessoa trouxe, e a pessoa ali achando que Deus iria se agradar daquela oferta física que ele trouxe ali. Só que se estivesse com o coração todo cheio de manchas e com um relacionamento com o seu próximo todo comprometido, aquela palavra raká que eu me referi, tem pessoas que falam isso do seu próprio filho, da sua própria filha, e diz para o seu próprio filho, para a própria filha: você não vale nada, você nunca vai dar nada, você nunca vai ser ninguém nessa vida. E depois vem e quer apresentar a Deus uma oferta, seja de dinheiro ou seja de algum outro bem material, como um sacrifício, como que Deus
vai aceitar aquela oferta. Jesus está ensinando para aquelas pessoas ali da época, e está ensinando para nós hoje, de uma forma atual, de uma forma maravilhosa. Olha, meu querido, minha querida, eu e todos nós que estamos aqui, aprendamos com o Senhor Jesus. Se nós lembrarmos que nós temos alguma coisa que consertar com o nosso próximo, a quem nós devemos amar, é um mandamento de Deus. Ame primeiro a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo. Lá no Salmo 51, Davi, todo quebrado, todo arrebentado de ter cometido um pecado terrível diante de Deus, vem diante de Deus e se derrama todo diante de Deus. Por isso que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Toda mensagem que eu tenho oportunidade, eu falo isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. Por que isso? Porque ele, diante de Deus, aí ele vai e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por isso que Jesus chega para uma criança e fala assim: ninguém que não se fizer como este menino poderá entrar no reino de Deus. Por quê? Por causa da pureza do seu coração, por causa da sinceridade na adoração, porque chega diante de Deus com nada, apenas da simplicidade do seu coração. É isso que Jesus está ensinando, é esta oferta que agrada a Deus. Aí vem Davi, no Salmo 51, quero citar mais uma vez, ele chega lá no versículo 16 e fala assim, sabe o que ele fala? Não te deleitas em sacrifícios, senão eu os daria. Davi está dizendo: Senhor, se eu pudesse dar um sacrifício de animal, como era feito antigamente, olha como é que era a adoração desse homem lá na antiguidade. Eu daria para o Senhor, mas o Senhor não se deleita, não se agrada desse tipo de sacrifício. Aí ele prossegue: um coração quebrantado, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, ofereça diante de Deus o seu coração quebrantado e contrito diante de Deus, sem mancha. Se te lembrares que precisas reconciliar-se com o seu próximo, eu ouço dizer ao longo da minha vida como servo de Deus que existem irmãos, membros das igrejas que não conversam com outro irmão. Às vezes pais que estão sem conversar com seus filhos, filhos que estão sem conversar com seus pais. Não deixe isso continuar assim. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Vá reconciliar, vá cumprir aquilo que Deus deixou para você e para mim, e apresente diante de Deus com o seu coração contrito, e você vai ver a obra que Deus vai fazer na sua vida, o que vai tocar no coração de Deus, e vai abençoar a sua vida, e vai mudar a sua história. Amém e amém. Renova
Deus.